Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Olá, seja bem-vindo ao Encontro Semanal. No programa de hoje, Dom Washington Cruz fala sobre o ano jubilar ao Divino Pai Eterno. E você vai ver também uma reportagem da reunião mensal de pastoral do mês de agosto. Começa agora o nosso Encontro Semanal. Veja a reportagem da reunião mensal de pastoral. Ela acontece no segundo sábado de cada mês, no Centro Pastoral Dom Fernando. A reunião mensal de pastoral do mês de agosto foi dedicada a refletir sobre a espiritualidade do Congresso Eucarístico Arquidiocesano. A nossa reunião mensal tem como tema a Eucaristia enquanto sacrifício, já em vista do Congresso Eucarístico que vamos celebrar no ano de 2021, no dia de Corpus Christi. Então nós estamos agora começando um tempo de preparação e ao mesmo tempo de celebração em vista deste congresso. Hoje a nossa reunião mensal traz esse tema exatamente para já trazer aos corações a reflexão e a vivência, o mistério da Eucaristia enquanto o sacrifício salvífico de Jesus, a entrega de Jesus para nós, aquela que ele realizou na cruz e que por meio da Santa Missa, da Eucaristia, se realiza de modo atual em nosso tempo, em nossas comunidades. Por isso é importante a reflexão neste dia de hoje, que nos ajuda a entender melhor, para viver melhor e assim testemunhar aquilo que nós cremos de um modo coerente e forte para este mundo que também, buscando Deus, quer conhecê-lo mais. De 20 de junho de 2019 a 3 de junho de 2021, a Arquidiocese de Goiânia vive a preparação e a realização do Congresso Eucarístico Arquidiocesano, com o tema Felizes os convidados para a ceia do Senhor e o lema Fazer isto em memória de mim. O Congresso tem uma característica de ser um processo de reflexão e de celebração da Eucaristia a partir de alguns enfoques teológicos e pastorais que o bispo convoca toda a diocese a, nesse processo de preparação para grandes eventos celebrativos, também refletir o que é a Eucaristia. Isso é o Congresso. O objetivo do Congresso é sensibilizar toda a igreja para a importância da Eucaristia, o sentido da Eucaristia e despertar nos cristãos a força necessária para celebrar a Eucaristia com a dignidade que ela merece e deve ser celebrada. A Eucaristia, fonte e coroa de toda evangelização, marca decididamente o ser e a vida de cada batizado e de toda a igreja. Padre Antônio Donizete nos fala sobre a importância da participação dos fiéis. Toda a igreja, toda a arquidiocese é convocada e é chamada a aderir, a participar e a celebrar. A participação dos fiéis leigos no Congresso dará para toda a igreja e para cada um o sentimento que a Eucaristia deve provocar e gerar em nós. Somos um só corpo, um só espírito, uma comunidade, corpo de Cristo, Cristo é a cabeça. Neste próximo ano, 2020, a nossa Igreja Diocesana, a nossa Arquidiocese de Goiânia, vai celebrar os 180 anos do encontro do medalhão do Divino Pai Eterno, do medalhão da Santíssima Trindade, lá em Trindade. Aquilo que parecia apenas um acaso foi o começo de uma grande devoção à Santíssima Trindade e que foi dando ao povo elementos para se aproximar de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Neste mundo de hoje,
mas também no de então, a figura paterna estava muito ofuscada, pelo menos enfraquecida. Na época ainda havia a presença do pai na família, na maioria dos casos, mas a presença do pai pode ser saudável, como às vezes pode ser também uma presença não atuante, não significativa. Então o povo começou a ter devoção ao Pai eterno. Sentiu-se a necessidade, então, de uma intimidade maior com o Pai dos céus. A gente pode não ter pai na terra. Uma criança pode ficar órfã. Uma pessoa pode nascer sem ter o pai ao lado. Uma pessoa pode viver a vida inteira sem seu pai. Mas o pai nesta terra é apenas um sinal do Pai eterno. Na verdade, o nosso Pai é o Pai dos céus. ¿Qué mundo queremos dejar para el futuro? Dejemos un mundo con familias. Cuidemos las familias, porque son verdaderas escuelas del mañana. Son espacios de libertad, son centros de humanidad. Y reservemos un lugar destacado en ellas para la oración personal y comunitaria. Recemos para que las familias, gracias a una vida de oración y a una vida de amor, se vuelvan cada vez más laboratorios de humanización. No último programa, no quadro As Razões da Fé, refletimos sobre os motivos pelos quais devemos transmitir a fé recebida de Jesus. Hoje temos uma pergunta: como sabemos o que pertence à verdadeira fé? Em primeiro lugar, precisamos compreender que a verdadeira fé a encontramos na Sagrada Escritura e na tradição viva da Igreja. O Novo Testamento surgiu da fé da Igreja. A Escritura e a tradição são a única e mesma palavra de Deus. A transmissão da fé não se deu em primeiro lugar por meio dos textos. Santo Hilário de Poitiers, bispo da Igreja Antiga, dizia: a Sagrada Escritura está escrita no coração da Igreja mais que em pergaminhos. Já os discípulos e apóstolos tiveram a experiência da vida nova, antes de tudo por meio da comunhão viva com Jesus. No princípio, a Igreja convidou outras pessoas a esta mesma comunhão, que continuou de outra maneira após a ressurreição. Os primeiros cristãos eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Eles eram unidos entre si, mas não estavam fechados em si mesmos. Havia também espaço para os outros. É isso que constitui a fé até hoje. Os cristãos convidam outras pessoas para descobrirem a comunhão com Deus, a qual, desde os tempos dos apóstolos, se manteve genuína na Igreja Católica. Participe também do quadro As Razões da Fé. Envie para nós um vídeo com a sua pergunta para o WhatsApp do programa Encontro Semanal 99971-1422 ou pelo direct do Instagram que aparece agora na sua tela. Tire as suas dúvidas e esteja sempre pronto a dar a todos as razões da sua fé. Agosto é o mês
Mês das Vocações. A partir deste programa, vamos trazer para você reportagens especiais sobre os seminários da nossa arquidiocese, começando pelo Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney. Em 1983, Dom Carlo Furno, núncio apostólico no Brasil, celebrou no Centro de Treinamento de Lideranças em Goiânia a missa fundante do atual Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney. O nosso seminário, ele vem daquela preocupação, seja do nosso Papa na época e também dos bispos, de ter um lugar para formar sacerdotes. E como aqui no Regional Centro-Oeste não tínhamos um centro de formação sacerdotal, no ano de 1981, Dom Carlinhos, bispo de Rubiataba, Dom Jaime, bispo de Cristalândia e Dom Celso, bispo de Porto Nacional, eles procuraram Dom Fernando aqui em Goiânia e nessa preocupação de ter um lugar para formar os seus sacerdotes. E Dom Fernando, que na época era o arcebispo de Goiânia, ofereceu a eles uma casa, onde começou ali com 12 seminaristas. No ano de 1988, nós já contávamos neste espaço aqui as dioceses de Porto Nacional, diocese de Rubiataba, a prelazia de Cristalândia, a diocese de Uruaçu, de Itumbiara, de Miracema do Norte e de Tocantinópolis. Todos já tinham seminaristas aqui estudando e se formando para o sacerdócio. Mas, até então, Goiânia tinha os seus seminaristas no Seminário Santa Cruz. No ano de 2006, Dom Washington foi um grande incentivador, já sendo ele o arcebispo de Goiânia, para que nós fundíssemos o Seminário São João Maria Vianney com o Seminário Santa Cruz. Então, no ano de 2006, os seminaristas da Arquidiocese de Goiânia também passaram a morar no Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney, formando uma unidade, como o próprio Cristo pediu, para que todos sejam um. Isso deve começar na própria formação sacerdotal, esta unidade, esta comunhão de formação. O Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney é um centro de formação que contempla diversas dioceses, como explica o reitor Padre Dilmo Franco. Hoje nós temos, claro, além da Arquidiocese de Goiânia, nós temos a Diocese de Jataí, a Diocese de Rubiataba, Mozarlândia, a Diocese de Ipameri, a Diocese de Itumbiara e a Diocese de Barreiras. Então são estes os seminaristas que compõem o nosso Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney. Quem deseja seguir a vocação sacerdotal deve inicialmente procurar a pastoral vocacional para poder passar pelo caminho do discernimento. Começa sempre aproximando-se do padre da paróquia onde se participa e manifestando esse desejo de fazer um caminho de discernimento vocacional. Não é que necessariamente precisa assim, eu tenho certeza que eu quero ser padre, eu já sei o que eu quero. Padre, eu estou sentindo algo diferente, um desejo de servir melhor a Deus. Queria fazer um acompanhamento vocacional. Então ele vai encaminhar para a pastoral vocacional na diocese. O jovem que sente o chamado fica 1 ano no Seminário Propedêutico Santa Cruz, se preparando para assumir a próxima etapa de formação no Seminário Maior. Vindo para o Seminário Maior, nós temos 3 anos do estudo da filosofia, que é a etapa discipular, e 4 anos para a teologia, que é a etapa configurativa. Então, configurando aí um total de 8 anos entre propedêutico e filosofia e teologia. E a partir disso, então, claro, se tudo segue normalmente com a graça de Deus, a ordenação sacerdotal. No próximo bloco, você continua conhecendo o Seminário São João Maria Vianney. Padre Dilmo Franco fala sobre o processo de formação e sua experiência pessoal como reitor do seminário.
O Seminário São João Maria Vianney prioriza 5 dimensões: a dimensão humano-afetiva, espiritual, intelectual, pastoral e comunitária. A dimensão humano-afetiva. Então, semanalmente, os rapazes se encontram por turmas para poder receber uma formação humano-afetiva, cada uma de acordo com a sua etapa de formação. A dimensão espiritual, que é fundamental para quem quer ser padre, não é verdade? Ou seja, experiência de Deus. Então, aqui a liturgia, as missas diárias, a oração da liturgia das horas, a oração do Santo Terço, enfim, leituras espirituais e vida dos santos, tudo isso faz parte dessa formação espiritual do seminarista futuro sacerdote. A dimensão intelectual, né, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, Fides et Ratio, fé e razão. Então, priorizamos muito a formação na filosofia e também na teologia. A formação pastoral, aos finais de semana, todos eles saem pastoral. O primeiro ano de filosofia, que é o Grupo Nazaré, ele vai para os hospitais, Araújo Jorge, vai para a Vila São Cotolengo, ter um contato com essas realidades necessitadas e necessárias para o conhecimento da dor do ser humano, sofrimento do ser humano, para poder também, como o bom samaritano, criar a dimensão de compaixão e de solidariedade. Temos a dimensão comunitária. O padre é aquele que é ordenado para viver em comunidade. Então, claro, ele tem que aprender. Aqui o seminário se torna um laboratório para ele de convivência. Jovens de várias dioceses, de cada um com a sua realidade de família, com a sua história pessoal. E aqui nós aprendemos a conviver juntos. E isso tem uma motivação única. Nós estamos aqui unidos porque nós fomos chamados por Jesus Cristo. Então o amor de Cristo nos uniu e é essa pérola preciosa que nós levamos para as comunidades também, promovendo a unidade, promovendo a harmonia, promovendo a fraternidade. No seminário, o jovem é formado em vários campos. Ele passa por um laboratório de vida de comunidade, com momentos de oração na capela, tempo de estudo e horário de praticar esportes. O seminário é uma vida que tem as suas dimensões para proporcionar o crescimento, o lazer, o estudo, a oração, mas de maneira que formem pessoas equilibradas, né? Ou seja, pessoas que sabem brincar também, pessoas que se divertem, mas que levam a sério o seu tempo de formação e a sua prioridade. O seminário, como vocês já escutaram de outros seminaristas e testemunhos, o seminário é um tempo de graça, é um útero, né? Que nós falamos assim, o seminário é um útero onde se gera, onde se é gerado, onde se deixa formar. A própria palavra de Deus diz assim, o sacerdote é aquele que sai da comunidade, sai do meio do povo e depois é enviado a ir ao mesmo povo para servi-lo. E este lugar onde ele é enviado para se formar é o seminário, é um tempo de convivência. Diácono Fênix de Oliveira está no seu 9º ano de discernimento vocacional. Ele fala sobre a sua experiência no seminário. E é bom recordar, porque a imagem que eu tinha do seminário antes de entrar era de um lugar onde eu ia ficar fechado, vendo o mundo por uma gradezinha e as pessoas lá fora felizes. E, no entanto, depois que eu entrei, eu descobri que o seminário era o lugar de eu experimentar o amor de Deus. Na vida fraterna, com os irmãos na comunidade, aqui eu pude experimentar todos os dias o amor de Deus e, sobretudo, o desejo que crescia do meu coração de fazer a vontade dele onde quer que fosse. E Deus me mostrou que Ele queria, sim, que eu fizesse a vontade dele no sacerdócio. E é por isso que eu tenho lutado, para ser fiel nessa vontade hoje, enquanto ainda estou no seminário, nos momentos de esporte, com os meus irmãos de comunidade, com a minha família, com as comunidades de pastoral, mas, sobretudo, tendo em vista a vontade dele, que é a única possibilidade de eu ser feliz. O seminário possui uma equipe de formadores. Eles colaboram com suas próprias qualidades para ajudar a formar um padre segundo o coração de Jesus. Mas tem uma coisa bela que é ser formador, que é ser reitor. Mas não só reitor, principalmente formador. É a gente ver aquele jovem com feições adolescentes ainda entrar no seminário
e talvez nunca tenha tido assim um estudo sobre coisas de Deus, da igreja, de encíclicas e documentos do Papa e conhecimento, né, de uma vida espiritual, e de repente a gente vê aquele jovem dando seus passos, perseverando, vivenciando com eles as crises, dificuldades, e depois a alegria da gente ver aquele jovem vestindo uma túnica, de receber os ministérios, de receber a ordenação e ser um sacerdote para o povo de Deus. Então assim, quer queira ou não, quer eu perceba isso ou não, ou os rapazes percebam ou não, o formador deixa sempre um pouco de si em cada formando. É a alegria de poder colaborar para formar um jovem para Deus, de assumir o sacerdócio e assim, perceber a alegria da realização da sua vocação. E melhor ainda é quando a gente vê esses jovens perseverando na vocação sacerdotal, dia após dia, ano após ano. Na semana passada, no quadro Direção Espiritual, começamos uma reflexão sobre o Sagrado Coração de Jesus como fonte e modelo de caridade em seus aspectos gerais. Hoje vamos tratar do seu Divino Coração como fonte e modelo de amor para com Deus. O amor é um dom total de si mesmo. Sendo assim, o amor de Jesus para com seu Pai é modelo de perfeição. Desde o primeiro instante da encarnação, Jesus se oferece e se dá como vítima para reparar a glória de Deus, ultrajado por nossos pecados. Tanto no seu nascimento como no dia da apresentação no templo, esta oblação é renovada. Durante a vida oculta, Jesus testemunha o seu amor para com Deus, obedecendo à Virgem Maria e a São José, a quem vê os representantes da autoridade divina. Da pequenina casa de Nazaré se elevavam constantemente atos de puro amor para a adorável Trindade. Na trajetória da sua vida pública, não busca mais do que a aprovação e a glória de seu Pai. Quem seria capaz de contar os atos internos de amor que brotavam sem cessar do seu coração? Eles fizeram da sua vida inteira um contínuo ato de caridade perfeita. Quem seria capaz de exprimir a perfeição deste amor? São João Eudes diz que a perfeição do dom de si mesmo que Cristo expressa na cruz é um amor digno do Pai e do Filho. É um amor que iguala de modo mais pleno as mais altas perfeições do seu objeto tão amado. É um Filho infinitamente amante que ama um Pai infinitamente amável. É um Deus que ama um Deus. Isso significa que o Divino Coração de Jesus, considerado na sua natureza divina ou na sua natureza humana, é infinitamente mais abrasado de amor para com seu Pai e o ama infinitamente mais a cada momento que todas as criaturas juntas o podem amar por toda a eternidade. Assim, este amor se torna também nosso se nos unirmos ao coração de Jesus e oferecermos com ele ao Eterno Pai. Estamos aqui com o Padre Rodrigo Lacerda, coordenador da Pastoral Vocacional, que vai nos contar sobre as ações da Pastoral para esse mês de agosto. Seja bem-vindo, Padre Rodrigo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui falando para todos vocês sobre esse mês tão importante que é o mês das vocações. E vamos dizer assim que a Pastoral Vocacional se aproveita de já algumas atividades que são naturais do mês de agosto, por causa também de um trabalho da CNBB há um bom tempo, de falar sobre as vocações, de celebrar o mês de agosto como o mês das vocações. Então já estamos habituados, por exemplo, celebrar o Dia dos Pais, celebrar o Dia do Padre, no mês de agosto celebrar a vida consagrada. Então, além de algumas realidades que nós já fazemos, alguns eventos que já são realizados todos os meses pela Pastoral Vocacional, este mês tem algumas atividades a mais por conta desse mês tão especial das vocações. Então, em primeiro lugar, temos o terço vocacional, que é rezado por Dom Austin, já foi rezado, no primeiro sábado do mês, às 4 da manhã, no Seminário Santa Cruz. Depois, também nessa linha da oração, nós fizemos um material chamado Horas Santas Vocacionais e enviamos para as paróquias, em que tem um subsídio, um texto em que as pessoas podem fazer 1 hora de adoração
diante do Santíssimo, rezando por cada vocação. Então, no primeiro domingo, pela vocação sacerdotal, no segundo domingo, pela vocação matrimonial e pelas famílias. No terceiro domingo, por conta da transferência da festa da Assunção de Nossa Senhora, né? Nós celebramos a vocação à vida consagrada. Então, se reza a vocação à vida consagrada no terceiro domingo. E no quarto domingo, pelas vocações ao ministério leigo, as variadas vocações, especialmente também o dia do catequista. Nós temos um encontro vocacional para homens, né, mais adultos, jovens, que podem ingressar no seminário propedêutico ano que vem. E esse encontro acontece no final de semana do dia 17 e 18, né? Você que está assistindo é nesse sábado e domingo. Então é um grupo já fechado que vem caminhando conosco e que pode ingressar no seminário, e esse encontro é dia 17 e 18. E além disso, agora, domingo, amanhã, dia 18, nós celebramos, né, nós vamos realizar o Encontro Vocacional Feminino, o primeiro Encontro Vocacional Feminino Fiat, promovido pela Arquidiocese de Goiânia. Então, com algumas congregações, nós organizamos esse encontro e vamos fazer essa primeira experiência do Encontro Vocacional Feminino. No quarto domingo, nós temos já, sempre é assim, temos mais uma vez nesse mês, a Escola Apostólica, que é um encontro vocacional para adolescentes, ajudando-os a discernir a vocação, se é a vocação sacerdotal, matrimonial, religiosa, e esse encontro é um caminho para um possível ingresso no seminário menor, que é o seminário da Arquidiocese, que acolhe rapazes que estão fazendo o ensino médio. Por fim, como nesse mês, o último sábado, dia 31, é a Romaria Vocacional, nós vamos fazer também a Romaria Vocacional, para a qual estão todos convidados, né? Então, saindo do trevo às 6 da manhã, nós vamos fazer uma caminhada à Trindade, agradecendo por todo esse mês vocacional e rezando pelas vocações também da nossa arquidiocese. Qual a importância de pensar nessas ações diferenciadas para o mês de agosto e por que o mês de agosto é o mês das vocações? Então, já vem há vários anos essa tradição por obra da CNBB e graças a, de certo modo, datas muito específicas que se celebram no mês de agosto. Então, por conta de várias festividades, vamos dizer assim, se pensou no mês de agosto para o mês das vocações. Então, essa reflexão, oração, tradição já é tão forte que nos grupos de catequese, nos grupos de jovens, as pessoas individuais procuram muito sobre vocação, querem material, querem conversar sobre isso, querem rezar sobre isso. Então, para ajudar essas pessoas a ter uma experiência que corresponda a essa expectativa, para nós ajudarmos essas pessoas a entender o que é vocação, então no mês de agosto a gente tem um calendário mais intenso para alcançar essas pessoas e para que todos possam refletir e rezar pela própria vocação e pela vocação das outras pessoas, pela vocação da igreja inteira. Muito obrigada, Padre Rodrigo. Acompanhe essa e outras entrevistas no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Até a próxima! Chegamos ao final do nosso programa. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais, Facebook e Instagram e assistir todas as edições do programa no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Nos vemos na próxima semana no nosso encontro semanal. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi. Eu me decidi. O teu amor me queima sem me consumir. O teu amor é um mar de águas impetuosas. Ouvi a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi. No próximo encontro você vai conhecer um pouco da história do Seminário Menor São João Paulo II e também uma entrevista sobre crimes cibernéticos. Participe você também do programa Encontro Semanal, todo sábado às 8h30 da manhã e às 17 horas, e no domingo às 17h15, aqui na PUC TV. Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo.